Aí, ó. Gente, não ia gravar esse vídeo hoje, mas eu queria gravar ele há algum tempo. E hoje me pareceu um dia perfeito pra isso. E vocês vão entender por quê. Eu queria fazer uma pergunta, e por favor não se sinta atacada por ela, porque ela também é difícil pra mim. E já peço perdão que desde o começo do vídeo eu já estou com essa cara, com o olho desse tamanho, parecendo que eu chorei. Eu não chorei, mas talvez eu vá. E o vídeo tem a ver com isso. Minha pergunta pra você hoje é: o quanto você confia no seu Deus? Essa pergunta pode parecer óbvia. A resposta dela parece óbvia. Sim, é claro, eu confio em Deus. Mas eu queria que a gente refletisse assim sobre isso de uma forma de verdade, sabe? Isso tem me confrontado muito nos últimos tempos. Eu sou uma pessoa que gosto muito de me planejar. Eu não sou naturalmente assim. Eu sou desorganizada, bagunçada e tudo mais, mas eu sinto segurança em planejar as coisas, em controlar as coisas. Então, pra mim é ótimo que tudo tenha um horário, que tudo seja planejado. Então, eu planejo alguma coisa na minha agenda e eu espero pra que em tal horário isso aconteça. E eu sou terrível em lidar com decepções, mudanças, coisas de última hora, coisas dando errado, coisas saindo da rotina. Eu sou péssima nisso. Eu sempre fico muito decepcionada quando qualquer coisa sai do meu controle e eu fico muito triste. E é por isso que eu tô assim agora, inclusive, mas só um detalhe. Já faz um tempo que eu identifiquei que eu gosto de ter o controle sobre as coisas. Isso é meio que humano, né? Acho que todo mundo gosta de ter o controle sobre as coisas. Então é óbvio que você gosta de saber o que você vai fazer daqui a meia hora. É óbvio que se você tem um compromisso marcado, esse compromisso aconteça. É óbvio que se você se prepara pra alguma coisa, aquilo tem que acontecer. É assim que as coisas deveriam acontecer, né? Mas nem sempre é assim. E muitas vezes, e é muito comum as coisas darem errado. Porque elas dependem de muitas coisas, de muitas pessoas, de muitos fatores. E todas as vezes que algo dava errado na minha rotina, no meu planejamento e algo do tipo, eu sempre botava tudo a perder. Calma, Gabi, o que você quer dizer com isso? Deixa eu explicar. Talvez para as pessoas que não são tão dramáticas e melancólicas quanto eu, que são um pouquinho mais racionais e mais práticas, não vão se identificar com esse vídeo. Mas aqui eu clamo, aqui eu estou fazendo uma chamada para pessoas que, assim como eu, são muito sentimentais e lidam com os sentimentos o dia inteiro. E eu sou assim. Eu tenho um terremoto e um furacão de emoções o tempo todo. E é muito difícil de lidar com isso às vezes. E eu sou essa pessoa que, pra mim, é muito difícil compreender as coisas que dão errado e que ficam fora da rotina e que vão contra os planos que eu fiz, que saem da rota que eu planejei. Como pessoa humana, eu acho que é óbvio que isso aconteça, mas como cristã, isso me incomoda muito. Eu já vivi muitas coisas. Eu tenho muitas memórias de muitas coisas que eu planejei muito e que deram muito errado e que não saíram como eu gostaria. E eu me desesperei, eu fiquei muito ansiosa. Eu tenho essa coisa de ficar ansiosa bem facilmente. Então, ficar pensando nas mil possibilidades de dar errado, ficar pensando em, já que aquilo não saiu como eu planejei milimetricamente, então quer dizer que não vai dar certo. E o Senhor tem me confrontado muito com isso, e faz anos, mas talvez agora de uma forma mais intensa. Se você confia tanto no seu Deus, o porquê você se desespera tanto quando algo dá errado? Não deu errado pra Deus, deu errado pra você. E é ótimo que eu esteja gravando isso com o celular virado pra mim, porque já serve como um espelho e eu tô falando pra mim mesma, mas que sirva pra você também. As coisas não dão errado pra Deus. Alguns anos atrás, eu ganhei um presente muito especial de uma das minhas amigas mais queridas. E eu vou mostrar pra vocês vão entender. Isso daqui pra mim é um
uma das coisas mais especiais que eu já recebi na minha vida. Uma amiga muito querida, que eu estudei com ela no ensino médio, chama Luísa. Você vai estar assistindo esse vídeo. Um beijo, eu te amo. Ela me entregou isso daqui, essa obra-prima. Pra quem não me conhece e não vai fazer sentido talvez pra vocês, eu sou vestibulanda de medicina e por muito, muito tempo, e talvez ainda hoje, tive muita vontade de fazer cardiologia. Ainda não sei se é a especialidade que eu vou seguir, mas eu tenho uma paixão muito grande por essa área e ela sabe disso. E além disso, minha cor favorita é roxo, então ela misturou essas duas coisas e pintou e desenhou este coração maravilhoso numa paleta de roxos, coisa mais linda. Mas além disso, a coisa que mais gritante pra mim, e o quanto eu amo ter ganhado isso e poder ter isso no meu quarto pra olhar e lembrar o tempo todo, é que ela deixou aqui, Provérbios 16:1. Talvez você já saiba o que diz Provérbios 16:1, mas caso você não saiba, vou ler pra você. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Um daqueles provérbios que a gente já conhece desde criança. É provável que se você não seja cristão e esteja assistindo esse vídeo, você conhece essa passagem da Bíblia. E às vezes a gente olha para algumas dessas passagens que a gente já conhece de uma forma tão vazia e acaba nem tendo tanto significado. Talvez quando eu ganhei este quadro, eu não tivesse entendido a profundidade da mensagem que estava aqui, mas não tinha versículo mais certeiro para mim do que Provérbios 16:1. Para uma pessoa que é tão desesperada, ansiosa e se desespera por tudo e que planeja loucamente e que fica louca quando as coisas dão errado. Um dos meus cantores favoritos, José Júnior, tem uma música linda sobre preocupação. Ela se chama Bem Querer. Eu vou me permitir cantar ela pra vocês, mas eu vou deixar aqui embaixo escrito também, pra vocês pesquisarem, que a versão dele é 1 zilhão de vezes melhor. Mas ela é assim. Por que te preocupas com o que vem além do horizonte? Por que não sente desfrute do que está bem à sua frente? Por que te perturbas? Inquieta se afoga em suas dúvidas. Sabes que o seu Deus sustenta e mantém seu coração nas palmas. Essa música é uma flecha em direção ao meu coração. E sempre que eu escuto ela, eu choro loucamente. Se você, assim como eu, já conhece e já sabe a dimensão e o poder do seu Deus, se você, assim como eu, já teve o privilégio de ver com seus próprios olhos quantas vezes o Senhor te sustentou, se você, assim como eu, tem o privilégio de ter vivido tantos milagres com o Senhor, de ter vivido tantas coisas, tantas experiências com o Senhor, em que Ele o tempo todo estava te mostrando que Ele estava ali, por que você se preocupa? E aí, se a gente voltar e analisar a letra dessa música, que pra mim é maravilhosa, ela é: por que se preocupa com o que vem além do horizonte? Por que não senta e desfruta do que está bem à sua frente? Por que te perturbas? Inquieta, se afoga em suas dúvidas. Não sabes que o seu Deus sustenta e mantém o seu coração nas palmas. Eu preciso falar alguma coisa? Eu acho que não. Tá tudo bem e é normal que a gente se preocupe e fique ansioso com as coisas, porque a gente é humano. Mas se
será que a gente tá vivendo o evangelho de verdade quando a gente se desespera tanto com coisas tão bestas do nosso dia a dia? Eu tô fazendo parte de um clube do livro que a gente ouve áudios sobre o livro Liturgia do Ordinário. Eu tenho certeza que vocês conhecem, vou deixar a foto aqui. E o capítulo que eu ouvi hoje foi exatamente sobre isso. E é muito interessante como Deus usa as coisas do meu dia pra complementar as coisas que eu tô aprendendo nele e com ele. E o capítulo de hoje falou justamente sobre isso. Às vezes a nossa confiança em Deus tá nas coisas grandes e não tá nas coisas pequenas. Então, eu confio sim que Deus pode curar uma doença, eu confio sim que Deus pode acabar com uma guerra, mas por que eu não confio que Deus me sustenta todos os dias e que a chave que eu perdi, que o compromisso que deu errado e que a coisa que atrasou e que a comida que queimou, por que isso me tira do eixo? Quando o Senhor que resolve e soluciona doenças e guerras, por que ele não é o mesmo Senhor que resolve o seu compromisso atrasado? E isso mexeu muito comigo, porque a gente tem o costume de falar em não, mas claro, eu acredito que o Senhor pode fazer isso, pode curar, e pode transformar, e pode fazer milagres. E amém, Ele faz mesmo. Porque o Senhor é todo-poderoso. Mas às vezes na nossa rotina a gente se esquece dele. A gente põe Deus pra fora da nossa rotina. E aí, durante o nosso dia, a gente se esquece dele. Então, em situações bestas, a gente simplesmente esquece que a mão de Deus também está ali. O Senhor, ele não se limita a coisas grandiosas, ele está com a gente todos os dias. E pode ser que a gente demore até se adaptar com isso, porque realmente é difícil e pode parecer até estranho um Deus tão grandioso que se importa com a gente nos mínimos detalhes. Mas ele é um Deus que cuida. Então, sim, o seu compromisso atrasado, sim, a sua coisa que deu errado, o seu planejamento que deu errado, o seu projeto que saiu do lugar, sim, Deus cuida disso também. E por mais que a gente não entenda, todas as vezes que alguma coisa dá errado, o Senhor me mostra como elas poderiam dar certo de outra forma. E, olhando por uma perspectiva, eu posso pensar, mas por que não poderia dar certo da minha forma? Por que teve que ser assim? Mas olhando de outra forma, é ótimo. Porque isso me tira do pedestal e mostra que não sou eu quem controla as coisas, mas o Senhor. E é Ele quem sabe quais são as coisas certas. Voltando ao versículo, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ai, mas por que tal coisa não aconteceu dessa forma? Eu não sei. Mas as respostas certas vêm do lábio do Senhor. Por que não pode ser desse jeito e tem que ser do outro? Eu não sei. Mas as respostas certas vêm dos lábios do Senhor. Então, eu acredito que se a gente realmente e de verdade tiver um coração que confia no Senhor, as mudanças na nossa rotina não vão fazer a gente duvidar do Senhor. As mudanças na nossa rotina não vão nos causar ansiedade à toa. Porque a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E Ele cuida de tudo. E pode não ter acontecido de uma forma, e pode ser que você tenha que mudar os seus planos. Mas tá tudo bem. Porque as respostas certas vêm dos lábios do Senhor. E pode ser que a gente jamais entenda porque algumas coisas dão certo e outras não. Mas tá tudo bem. Porque é o Senhor quem detém as respostas. É o Senhor quem detém o motivo e o propósito das coisas. Basta a gente obedecer. E basta a gente confiar. E não é tão mais fácil só confiar? Ele não deixa a gente a encargo de controlar a nossa vida. E graças a Deus por isso, mas ainda assim a gente deseja o controle da nossa vida. Mas, por favor, olhe pra isso e vê se você não tá
no pedestal da sua vida, querendo tomar o controle de todas as coisas, assim como eu me vejo muitas vezes, inclusive hoje. Presta atenção. Por que te perturbas e se inquieta nas suas dúvidas? Não sabes que o seu Deus sustenta e mantém o seu coração nas palmas? Eu não sei se alguém se identifica comigo, mas eu sempre olhei para esse versículo de uma forma negativa. Eu nem gostava muito de ler ele, na verdade, porque sempre que eu passava por ele, era como se Deus estivesse dizendo: você vai planejar e vai dar errado. Isso pra mim é assustador, como uma pessoa que ama se planejar. Se você é vestibulando, como eu, você já foi testado bastante nessa área. Se tem uma coisa que a gente, principalmente como vestibulando de medicina, pode dizer é que os nossos planos dão errado. E o processo de vestibular é um processo desgastante e gera muita ansiedade e é totalmente incerto e é angustiante. Você nunca sabe quando vai dar certo. E pode ser que você se planeje e planeje passar em tal ano. E isso pode já ter dado errado, assim como deu pra mim. E você pensar: meu Deus, por quê? Mas eu me esforcei tanto. Mas se tem uma coisa que o Senhor me ensinou, é de que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu posso não entender o porquê os meus planos dão errado. Eu posso não entender o porquê o meu planejamento dá errado. Eu posso não entender que as coisas não saem como planejado. Mas tá tudo bem. Porque a resposta certa não vem dos meus lábios. Eu não tenho a responsabilidade e nem a capacidade de planejar as coisas certas, de ter as respostas certas. Porque elas vêm do Senhor. Glória a Deus por isso. E mais, podemos não entender por que é que as coisas não podem ser do nosso jeito. Mas, ultimamente, eu meio que tô aprendendo, tá? Calma aí. Mas eu meio que tenho sido grata por isso. Como assim, Gabi? Grata por as coisas que você planejou darem errado? É, calma lá. Mas grata porque isso me faz perceber o quanto depende de Deus. Grata porque me faz lembrar que eu não tenho controle da minha vida. E a gente precisa se lembrar mais vezes do quanto nós dependemos de Deus. A gente se esquece disso constantemente e se coloca no pedestal das nossas vidas e no trono das nossas vidas. Aquele que quer tomar todas as decisões. Aquele que acha que tá certo o tempo todo. Então é ótimo. Porque quando o Senhor decepciona os meus planos, Ele me lembra de quem Ele é e de quem eu sou. Ele me lembra de que Ele é o Todo-Poderoso e que eu sou só uma filha amada. De que eu sou falha e pecadora. E com todo o amor do mundo, Ele me lembra que Ele é suficiente e não eu. Então é óbvio que eu dependo dele. Porque Ele é suficiente. Eu não sou. Então, tenta, da próxima vez que alguma coisa der errado, agradecer ao Senhor. Porque às vezes é um alerta. Às vezes Ele tá tentando chamar sua atenção e fazer você perceber que é Ele quem governa tudo. E às vezes você tá se preocupando à toa, achando que você tem que tomar decisões e você tem que resolver os seus problemas. Quando na verdade é Ele quem faz e soluciona.
porque as respostas certas dos lábios vêm do Senhor. Tem alguma contagem pra ver quantas vezes eu falei esse versículo nesse vídeo? Não sei. Provavelmente a qualidade do vídeo mudou um pouquinho, porque eu sempre penso que eu acabei de falar tudo que eu queria, e aí eu lembro de mais uma coisa que eu queria falar. Então agora já tá de noite, e eu queria complementar. Eu achei, no meu caderninho de orações, uma oração que eu falo exatamente sobre isso de um mês atrás, dia 2 de junho, eu escrevi essa oração. Eu não vou conseguir ler tudo, porque tem coisas muito pessoais, mas eu vou pulando e eu quero só deixar o mais importante aqui, que são os meus sentimentos. Era de manhã, então eu comecei com bom dia, papai. Quero falar contigo sobre ansiedade. Não é tão fácil quanto eu achei que seria entregar os meus sentimentos a ti e todas as minhas preocupações. Eu tenho a tendência de querer o controle sobre tudo, e isso me afasta de ti. Às vezes, eu quero tomar teu lugar e decidir o que é certo pra mim. Me desculpe por isso, papai. Eu sei que não confio no Senhor o suficiente e gostaria de mudar isso. Nessa semana, em alguns momentos, eu me desesperei sobre tal coisa. E isso me mostrou o quanto eu estava com o coração errado nisso. Eu não quero me lançar para este problema, como se dependesse dele. Eu dependo unicamente de ti, Senhor. Eu desejo que o meu coração, corpo e alma estejam nas tuas mãos e debaixo do teu cuidado. E eu termino com: muda o meu coração, Senhor. E eu achei também um salmo que eu deixei escrito aqui, que eu gosto muito, que é o 28, do 6 ao 8, que diz: Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Que a gente possa viver os nossos dias dessa forma. Confiando no Senhor, que Ele é a nossa força, o nosso refúgio. E quando as coisas desabam, Ele não desaba. Quando as coisas saem do controle, Ele não sai do controle. Quando nós perdemos o controle das coisas, Ele não perde o controle. Ele é chamado de rocha por isso. Nós podemos confiar, nós podemos nos segurar nele, porque Ele é constante e Ele é todo-poderoso. Espero que esse vídeo tenha servido de alguma forma para você.